fomos verdadeiramente chamados? Por que nos tornamos uma entidade comprometida consigo mesma e com seu sustento através de nossas palavras inspiradoras? Após a ressurreição, Jesus deixou instruções para os discípulos e a igreja a grande comissão. Nossa responsabilidade sempre foi alcançar os perdidos onde eles estivessem, não para que eles venham onde os justos residem. Enquanto a administração das igrejas está dentro das quatro paredes, o mandato sempre esteve além dela. A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora de escola bíblica dominical. Estamos estudando o primeiro trimestre de 2023 da editora CPAD da classe dos adultos, que tem o tema Aviva a Tua Obra. O chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. A lição de hoje é a lição 11. O avivamento e a missão da igreja. Hoje vamos estudar sobre a missão da igreja. O texto áureo nos diz assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. A verdade prática nos diz assim: nesse tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. A leitura bíblica em classe se encontra em Marcos, capítulo 16, versículo 14 ao 20. Os objetivos da lição é conhecer as características que evidenciam o avivamento da igreja, conscientizar de que o avivamento espiritual é indispensável para proclamar o evangelho sob o poder do alto. E 3, explicar que o genuíno avivamento repercute em evangelismo e missões juntamente com a manifestação dos dons e o poder do Espírito Santo. Irmão, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa ou no grupo da igreja, do WhatsApp, que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico 1, após a ressurreição de Cristo. Subtópico 1, o desânimo dos discípulos. É possível compreender como os discípulos se sentiram naquele momento. E anos mais tarde, ao refletirem sobre o tempo gasto andando com o Senhor. Eles haviam experimentado muito com Ele. E essas memórias e lições permaneceriam com eles por toda a vida. A passagem do Evangelho de Marcos começa com grande incerteza. Eles estavam lidando com a dúvida, o desespero, imaginando o que seu futuro reservava. Quando Jesus ressuscitou cedo no primeiro dia da semana, ele apareceu primeiro para quem? Maria Madalena, de quem ele havia expulsado 7 demônios. Sabemos, examinando os outros evangelhos, que Maria Madalena, juntamente com outras mulheres, foi a primeira a testemunhar o túmulo vazio. Ao descobrir que Jesus não estava lá, ela correu para contar a Pedro e João. E ela foi e disse-lhe que tinha estado com ele. Enquanto eles choravam e choravam, depois disso, ele apareceu de outra forma a 2 deles, enquanto caminhavam e entrou no país, no caminho de Emaús. E eles foram e contaram aos outros, em obediência ao Senhor, após o seu encontro com ele no jardim. Maria foi e disse aos discípulos que tinha visto e falado com Jesus. Olha só, a longa noite tinha acabado. A esperança tinha subido com o amanhecer. Jesus havia morrido, mas estava vivo. Não havia razão para tristeza e luto. O Senhor ressuscitou exatamente como havia prometido.
nossas vidas são muito parecidas com as dos discípulos. Também temos momentos de fraqueza, momentos de triunfo. Não é diferente. Como esses homens fiéis, não devemos nos concentrar nas dificuldades, mas descansar no Salvador ressuscitado. A sua ressurreição triunfante promete vida eterna e força para suportar tudo o que enfrentamos na vida. Subtópico 2, a aparição de Jesus aos discípulos. Depois de ouvir o testemunho milagroso de Maria Madalena e dos viajantes da estrada de Emaús, os discípulos se recusaram a acreditar. Aparentemente, seus corações permaneceram cheios de tristeza e dúvida. Tenho certeza de que eles queriam acreditar, mas tiveram dificuldade em lidar com os eventos dos últimos dias. Depois, o próprio Jesus, apareceu aos 11, enquanto eles se sentavam ali, tocou na carne, repreendeu todos eles, a incredulidade deles, a dureza de coração, porque eles não acreditaram naquele que o tinha visto depois que ele ressuscitou. Depois de entrar no meio dos 11 ali, Jesus os repreendeu por sua falta de fé e dureza de coração. Esses deveriam ter acreditado no relato da testemunha e se alegrar. Em vez disso, ficaram na dúvida e na incredulidade. Tomé normalmente é mencionado nessa história duramente por causa do relato de João sobre sua reação. Mas Marcos registra que Jesus repreendeu todos os 11, não só Tomé. Parece que até mesmo Pedro e João tinham dificuldade de acreditar, mesmo depois de ver o túmulo vazio. É fácil ser crítico e fazer declarações ousadas quando tudo está espiritualmente bem, né? Mas precisamos de sua força e ajuda em momentos de dúvida e incerteza. Subtópico 3, o avivamento após a ascensão, né? A ressurreição. Não muito tempo depois da ascensão do Senhor Jesus Cristo, veio o Pentecostes, certo? Em Atos 2. Foi um tempo de avivamento, quando o Espírito Santo foi derramado, os irmãos então saíram e Pedro pregou e os que o ouviram foram cerca de 3.000 pessoas foram adicionadas à igreja. E isso poderia ser declarado como os verdadeiros primórdios da grande comissão. O mandamento de Jesus do ide por todo mundo e pregar as boas novas. Eles esperaram no cenáculo e receberam sua própria investidura de poder do alto. E só então poderiam ser testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Os avivamentos sempre deram um impulso ao evangelismo, a missões mundiais. Fora do avivamento, os trabalhadores leigos, bem como os homens e mulheres, são empurrados em tempo integral. Em Atos 8, vemos Filipe, o evangelista, pregando em Samaria, e o avivamento irrompe as multidões em um só momento. Atenderam às coisas ditas por Filipe, ouvindo e vivendo os milagres que ele fez, e houve grande alegria naquela cidade. Não há meio termo ou meios alternativos. A salvação é inclusiva na medida que está disponível para todos os que creem e, no entanto, é exclusiva. Somente aqueles que creem serão aceitos por Deus. Os homens são salvos pela graça e aceitos por Deus, ou ainda são responsáveis pelo pecado e em perigo de julgamento soberano na ira. Jesus declarou que os discípulos seriam seguidos por sinais milagrosos e capacitados com grandes dons espirituais. Eles teriam a capacidade de expulsar demônios, falar em muitas línguas e curar os doentes. Esses homens seriam milagrosamente protegidos de serpentes e venenos mortais. Vemos esses milagres na vida dos apóstolos em todo o livro de Atos. Até mesmo Paulo foi abençoado com essas habilidades. Após seu naufrágio ali, Paulo foi mordido por uma serpente do fogo. Os povos nativos observavam, esperando que Paulo morresse.
da mordida venenosa, e ainda assim ele vivia sem ficar doente. Deus usou esses sinais e milagres para afirmar o seu poder e promover o evangelho. E eles saíram e pregaram em toda parte, seguindo o mandamento de Jesus. Os discípulos foram obedientes, pregando o evangelho em todo o mundo. Nós, ou seja, nos próximos anos, a igreja experimentaria um crescimento radical através dos esforços desses homens, do apóstolo Paulo e de inúmeros outros comprometidos com o evangelho. Eles receberam e permaneceram comprometidos com a grande comissão. Há consolo e esperança nesses versículos. Não estamos sozinhos em nossos esforços para alcançar o mundo. O Senhor opera poderosamente entre o seu povo para proclamar o evangelho e alcançar os perdidos. Nós não ministramos em nossas próprias com a nossa própria capacidade, mas através do poder e autoridade do Senhor. Permanecemos responsáveis por continuar a obediência à grande comissão. Esse comando não era opcional e não era geracional. Foi dado para a igreja e continuar até que o Senhor retornasse para a sua igreja. Somos responsáveis por fazer a nossa parte no envolvimento do mundo hoje. A sinopse do tópico 1 nos diz assim: a transformação dos discípulos após o revestimento de poder. Tópico 2, o avivamento da missão da igreja local. Subtópico 1, o avivamento nas missões locais. A igreja primitiva no livro de Atos nos dá um grande modelo para uma igreja em crescimento. Onde estão os missionários? Onde Deus procura um missionário? Em cada igreja de um bairro, de uma comunidade local. Qual é o papel da igreja local nas missões? O papel da igreja local em missões é levantar, treinar, enviar e apoiar missionários, bem como apoiar o trabalho missionário em todo o mundo na capacidade que lhes foi dada. Vocês já repararam, irmãos, que de alguns anos para cá, o tema missões já não é falado, mas existem muitos missionários de patente. Uma igreja local que está avivada de verdade, sua prioridade é cumprir o ID. Muitas vezes fazemos distinções entre a igreja local, os missionários e o trabalho missionário, mas a realidade é que, embora estejam em contextos diferentes, eles são uma coisa só. Aqueles que estão no exterior e aqueles que estão na igreja local são toda a igreja. Alguns são aptos para ir, enquanto outros são para ficar e ministrar localmente. Qualquer homem perdido pode ser um médico, advogado, motorista, um de caminhão e etc. Conforme o caso, mas apenas um cristão pode ser um missionário. Missionários podem ser encontrados em nossas igrejas locais, sim. A grande comissão nos mostra que todos são chamados a espalhar as boas novas e que a igreja deve estar constantemente enviando e fazendo discípulos de todas as nações. A igreja local que persegue missões é uma igreja saudável. Por outro lado, no entanto, as igrejas que procuram levar o evangelho para onde ele não está, ficam estagnadas. É, portanto, responsabilidade da igreja local informar e ensinar a importância absoluta das missões na igreja local. A igreja local, preste atenção, deve estar sempre cultivando uma atmosfera que compreenda o amor de Deus pela igreja global e por aqueles que ainda não ouviram a palavra de Deus e as boas novas da salvação. Subtópico 2, o avivamento nas missões regionais. Devemos confiar no poder do Espírito Santo para ministrar através de todos nós, todos os dias. Nenhum paradigma, estratégia ou equipe dinâmica e de ministério pode substituir o poder do Espírito de Deus.
em Jesus. Ele diz assim em Atos 1:8, mas recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Construímos igrejas não apenas para adorar, mas também para sair com o coração de Deus pelas pessoas, para ter o tipo de igreja que eles tinham no Novo Testamento. Precisamos do tipo de membros que eles tinham no Novo Testamento. Membros controlados pelo Espírito e avivados. E isso é qualquer um que esteja fazendo de Jesus o Senhor de sua vida. Fazer de Jesus Senhor é deixar o Espírito assumir o controle de sua vida. Jesus sabia tudo o que havia diante dos apóstolos. Ele sabia e que eles não poderiam fazer isso sem o Espírito. Então ele disse, não deixe Jerusalém sem o Espírito Santo. É aí que todo o ministério começa. Subtópico 3. Missões regionais atualmente. Como é que está atualmente? A verdade é que missões não é um chamado, é um comando. As missões não se destinam a poucos, mas a todos os cristãos. A igreja local é chamada a reconhecer e extrair os dons que Deus deu e assim agir de acordo com eles. Quando nosso Senhor viu as multidões como ovelhas desmaiadas, dispersas e sem pastor, ele disse aos seus discípulos, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. A primeira resposta a tal necessidade é o quê? Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores, ceifeiros, para a sua seara. A resposta deve vir de Deus e somente uma igreja em comunhão vital com Ele, orando e jejuando, será capaz de ouvir a voz do Espírito dizendo, separai-vos de mim. Quando os pedidos de oração são chamados na reunião de oração, nos cultos de orações, que não nos esqueçamos de um pedido de oração registrado por Jesus para os obreiros da colheita. Rogai, orai. Quando amadurecemos como igreja, obedeceremos individualmente que nossa cabeça, que é Jesus, quer que façamos e funcionaremos como parte do corpo de Cristo. O mesmo é verdade para viver a vida em missão como parte de uma equipe, de um pequeno grupo. Ao longo dos anos, esses importantes papéis e funções dessa instituição tornaram-se muito isoladas, pois parece-nos que está fazendo essas atividades e muito mais dentro de nossas quatro paredes. Nossos eventos evangelísticos, como as cruzadas, que costumavam ser levadas às igrejas, às cidades, onde os perdidos, os não salvos poderiam ser encontrados, estão agora localizados nas instalações de nossas igrejas. A sinopse do tópico 2 nos diz assim, uma igreja avivada demonstra que o Pentecostes está ativo em sua prática missionária. O tópico 3 nos diz assim, o avivamento e as missões transculturais. Subtópico 1, primeira igreja missionária. A primeira igreja local na Antioquia da Síria é uma igreja missionária modelo. Por que Antioquia? Há muitas razões para escolher a igreja da Antioquia na Síria como um modelo para o ministério multicultural. Primeiro, Antioquia marca uma mudança radical de paradigma para o cristianismo, que era quase exclusivamente judaico, para uma fé inclusiva de gentios. Antioquia era a terceira maior cidade do mundo antigo depois de Roma e Alexandria, e capital da província romana da Síria e da Sicília durante esse período. Em Atos 13, a igreja amadureceu e eles estão exercendo dons espirituais. Nessa passagem encontramos profetas, pastores e mestres nesta igreja. É uma igreja dirigida pelo Espírito Santo. Enquanto eles estão adorando ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo dá orientação à igreja reunida. Agora, muitas vezes pensamos em discernir a vontade de Deus como uma luta pessoal. Aqui vemos o Espírito de Deus
falando à igreja com um dom profético. O Espírito Santo instrui a igreja a separar Saulo e Barnabé para a obra para a qual Deus os estava chamando. Pense em como isso deve ter sido desafiador para a igreja em Antioquia. Eles são a igreja que mais cresce no mundo. E no final do segundo século, os cristãos nessa região contarão com um quarto de milhão de crentes, tornando-se um dos principais centros dos crescente movimento cristão. Antioquia também é importante porque foi aqui que os primeiros gentios que não tinham nenhuma conexão anterior com o judaísmo, como prosélitos ou tementes a Deus, chegaram à fé em Jesus Cristo. Antioquia também tinha uma espécie de equipe pastoral. Seus principais pastores foram o apóstolo Paulo, o maior teólogo que a igreja já conheceu, e Barnabé, que tinha habilidades pastorais tão fortes que era conhecido como o filho do encorajamento. No entanto, uma noite, em sua reunião de oração, o Espírito Santo fala e diz: envie Saulo e Barnabé para a obra para a qual os chamei. Eles estavam sendo levados a enviar ambos os seus pastores para plantar novas igrejas. E isso tinha que ter sido um desafio, poderia ter sido um desafio enorme para eles. Mas estamos descobrindo que a natureza da igreja é sempre estar pressionando para novos lugares e entre novos povos, à medida que plantamos a igreja de novo em cada lugar. O Pentecostes não foi apenas um evento único, mas é um processo contínuo. O nó que liga a igreja à sua missão santa e capacitação no mundo. Subtópico 2, evangelização e a decadência espiritual da Europa. A Europa já não vive mais seus tempos áureos de avivamento, enviando missionário a outras nações. Nenhum outro continente foi exposto ao cristianismo por um período tão prolongado e de maneira tão extensa. No entanto, assim como a Europa foi o primeiro continente a ser cristianizado, também foi o primeiro a ser descristianizado. A maioria das partes da Europa, Escandinávia, Alemanha, Holanda, já foram predominantemente protestantes, luteranas ou reformadas. No entanto, hoje, a maioria desses países mudou-se para alguma forma de cultura pós-cristã. Olhando para outras partes da Europa, especificamente, o sul da Europa, Polônia, Áustria, Itália, Espanha, Portugal ou Bélgica, eles permanecem fortemente católicos, romanos, como uma afiliação à igreja muito maior do que o protestantismo nominal. E voltando-nos para as partes orientais do continente da Europa, muitas vezes vemos uma expressão ortodoxa muito forte e tradicional da fé cristã. Assim, ao falar da Europa, todos esses diferentes contextos têm de ser tidos em consideração. O evangelismo em uma Europa tão diversas, muitas pessoas retratam especialmente a parte ocidental da Europa como um solo duro e secular para o evangelismo. Embora o secularismo possa ter sido uma marca das décadas de 70 e 80 na Europa ocidental, é menos hoje em dia. Existe esperança espiritual para a Europa? Claro que sim, existe uma esperança, lógico que sempre existe. Embora não vejamos avivamentos ou conversões em massa nesse estágio, o Senhor está trabalhando, irmãos, de uma maneira silenciosa, mas constante. Subtópico 3, clamor pelo avivamento espiritual. Todos os dias nos conectamos com pessoas que são diferentes de nós. Mas essas conexões geralmente ocorrem sem problema porque, apesar de nossas diferenças, compartilhamos a mesma cultura. Em muitas viagens missionárias, no entanto, esse não é o caso, irmãos. Por quê? Uma missão
transcultural é levar a palavra de Deus a uma tribo, a uma raça, a uma outra cultura. O missionário é aquele consumido pela paixão pelas almas. Qualquer um reconciliado com Deus é automaticamente um missionário para reconciliar os outros com Cristo. Nós, quando recebemos algo bom, nós nos compartilhamos. Da mesma forma, Ele nos deu o ministério da reconciliação. Quando sua vida se torna o que as pessoas querem seguir, você se torna um missionário, um influencer, uma influência boa para esse mundo, luz. Agora somos embaixadores de Cristo, tá? E oramos para que para irmos no lugar de Cristo, que sejamos reconciliados por Deus. A maioria de nós cristãos pesamos as conveniências em base com nossas relações educacionais. Existem alguns obstáculos que impedem a missões transculturais. Existe o pessoal. Temos obreiros na igreja, mas não temos trabalhadores. Os trabalhadores são destinados a fazer qualquer trabalho. Trabalhadores são homens e mulheres, cuja resposta está na afirmativa apoiada pela ação. Temos também o problema de financiar. Há um custo financeiro para os homens se mudarem para o campo missionário. Temos outro problema, que é o idioma. Homens que entendem a linguagem dos não alcançados. As barreiras culturais. Nossa cultura pode diferir do outro grupo de povos não alcançados. Temos também a questão da alfabetização e ignorância, irmãos. Algumas pessoas não têm linguagem escrita. Se um homem lê a Bíblia para si mesmo, isso o faz crescer mais rápido. Acessibilidade. Certas estradas são sazonais, alguns lugares têm um clima variável e severo. Alguns lugares não têm pontes para atravessar, não há uma boa escola para os filhos de missionários frequentarem. Outra questão é doença. Sem dispensários, clínicas ou centros de saúde, quem atende às necessidades de saúde dos missionários, especialmente da sua maternidade? Quem poderia? A hostilidade do povo também é outra questão. São povos hostis à presença de missionários e atacam a todos os meios. O Islã é uma região de hostilidade. Também temos outra questão, que é o meio ambiente. O ambiente pode ser insuportável para os missionários. Temos outra questão, que é espiritual, que é o ataque demoníaco. A presença do demônio, demônios podem impedir, resistir o mover de Deus. Frustração. Sentir rejeição, especialmente quando eles vêm a uma cidade, em uma visita, eles sofrem rejeição, sem carta, sem visita. E temos outras questões também, que é a questão da diferença cultural. Aqui estão algumas perguntas para pensar enquanto você pesquisa a cultura que você está visitando. Como as pessoas se cumprimentam? Algum gesto que seja considerado ofensivo? Que tipo de roupas as pessoas usam? Precisamos ter cuidado com o que vestimos? Como funciona o tempo na cultura deles? O que significa ser tarde, ser cedo? Existem práticas culturais a serem conhecidas ao entrar na casa de alguém? Que práticas culturais estão envolvidas com a alimentação? Como são as famílias e os papéis do gênero, pai, mãe? Como a cultura reage às tatuagens, joias, piercing? Existem outros aspectos da cultura que vale a pena conhecer? O que diferencia de outras culturas com as quais você está familiarizado? É por essas e outras coisas que a Igreja de Cristo necessita urgentemente do avivamento espiritual para cumprir o ID do Senhor. A sinopse da lição, tópico 3, o avivamento é crucial para levar o Evangelho até os confins da terra. Para concluir, irmãos, você está procurando que
o fogo de Deus caia sobre sua vida? Esteja pronto, você também pode ser cheio do Espírito Santo e isso mudará a sua vida e a vida de sua igreja para sempre. Antes de partir para a sua viagem, faça o seu melhor para aprender sobre a cultura com a qual você estará se envolvendo, tá? Embora você não seja capaz de aprender tudo sobre isso, você ainda pode se preparar para alguns dias, para alguma das diferenças culturais que você pode encontrar pelo caminho. Deus abençoe você, a sua casa. Ora vem, Senhor Jesus, aviva a tua obra, Deus. Deus abençoe a tua casa, a tua família, teus projetos. Querendo, Senhor, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.